A força, que descobrimos quando tudo parece perdido. Há momentos na vida em que a sensação é de que o chão desapareceu. Os planos que pareciam certos desmoronam. As pessoas em quem confiávamos se afastam. A esperança se torna quase imperceptível. É como se todo o sentido tivesse sido arrancado de nós, deixando apenas um vazio que parece impossível de preencher. Talvez você conheça bem essa sensação. Acordar de manhã e se perguntar para que levantar, quando tudo à sua volta parece ruir. Talvez você tenha acreditado que não suportaria mais um dia, mas percebeu que continuou, mesmo que cambaleando, mesmo que em silêncio. Essa resistência, que muitas vezes não reconhecemos, é a prova de que existe algo em nós mais forte do que as circunstâncias. O problema é que, na maior parte do tempo, não a vemos, porque estamos ocupados demais tentando evitar a dor. O que quero compartilhar com você é que a dor, por mais dura que seja, também pode ser uma passagem. Não aquela força que finge que nada dói, mas a força que olha para a dor de frente e decide seguir mesmo assim. A vida, de algum modo, sempre nos coloca diante de escolhas nesses momentos de ruptura. Podemos nos entregar ao desespero ou podemos usar a própria queda como impulso para nos levantar. A diferença entre um e outro caminho não está nas circunstâncias, mas na forma como escolhemos responder a elas. Essa é a jornada que vamos explorar juntos. Como a aparente perda pode se transformar no ponto de virada mais poderoso da nossa história. O ponto de ruptura. Há sempre um instante específico em que sentimos que algo se rompe por dentro. Não é apenas o momento em que recebemos uma notícia ruim ou quando alguém vai embora. O verdadeiro ponto de ruptura é mais silencioso. É quando percebemos que as respostas que costumávamos dar à vida já não funcionam. É quando as explicações que nos mantinham de pé deixam de fazer sentido e a confiança nas antigas certezas desaba. Muitas pessoas pensam que a dor maior está ligada ao que perderam um emprego, um relacionamento, uma oportunidade, mas, na verdade, o que dói profundamente é a sensação de ter perdido a direção, como se a bússola interna tivesse quebrado. É nesse vazio, nesse espaço entre o que éramos e o que ainda não sabemos ser, que se inicia a verdadeira crise. O ponto de ruptura não é um castigo, ainda que pareça assim. É o momento em que a vida desmonta as construções frágeis nas quais confiávamos. Aquilo que parecia sólido à rotina, os planos, as promessas se dissolve, revelando que muitas das nossas fundações eram apenas apoios temporários. É doloroso, mas também necessário, porque enquanto nos apoiamos nessas estruturas externas, dificilmente escutamos a voz interior que insiste em dizer que existe algo mais autêntico a ser vivido. É como se a vida, ao nos arrancar o que nos sustentava, dissesse: olhe para onde realmente está a sua força. E quase sempre, essa força não se revela nas vitórias fáceis ou nos dias de tranquilidade. Mas quando estamos diante do desamparo, quando percebemos que não podemos mais nos esconder atrás das ilusões. Essa ruptura nos obriga a encarar a verdade. Muito do que pensávamos controlar nunca esteve sob nosso controle. Essa constatação dói, mas também liberta. O que parece destruição, na verdade, pode ser a preparação para uma nova fundação mais firme, mais alinhada ao que é verdadeiro. Essa é a essência do ponto de ruptura. Ele nos desarma para nos tornar mais íntegros. É um convite, muitas vezes doloroso, para parar de correr atrás de respostas externas e começar a ouvir a verdade que nasce no silêncio, quando tudo o resto desmorona. A descoberta inesperada. Quando atravessamos o ponto de ruptura, a tendência inicial é resistir, agarrar-se desesperadamente ao que está desmoronando. Mas chega um instante em que não há mais nada a segurar. É nesse espaço, entre a perda e a aceitação, que algo novo começa a emergir não de fora, mas de dentro. É a descoberta inesperada de que a força que tanto buscamos estava silenciosa, aguardando que parássemos de fugir. Muitas vezes confundimos força com a ausência de dor, como se ser forte significasse não sentir, não chorar, não vacilar. A verdade é que a força genuína nasce do contrário. Ela surge quando reconhecemos a dor sem nos entregar a ela, quando aceitamos a fragilidade sem permitir que ela dite nosso destino. A maior prova de coragem não é parecer invencível, mas continuar caminhando mesmo com o peso do sofrimento nos ombros. Essa descoberta é inesperada porque, em geral, passamos a vida tentando evitá-la. Acostumamo-nos a acreditar que a segurança está nas circunstâncias externas, no emprego estável, nas pessoas ao nosso redor,
nos planos cuidadosamente traçados. Quando tudo isso falha, nos sentimos perdidos. Só então percebemos que a verdadeira fonte de sustentação não está no que podemos controlar ou prever, mas na capacidade de nos reerguermos depois da queda. Imagine uma terra devastada depois de um incêndio. O mais surpreendente é perceber que, mesmo nos momentos em que julgamos não ter mais forças, estamos de algum modo resistindo. O simples fato de continuar respirando, de levantar-se a cada manhã, de enfrentar o dia seguinte, já é uma manifestação dessa força silenciosa. Não percebemos, mas ela está presente, sustentando-nos nas noites mais escuras e nas horas mais incertas. Essa é a virada que poucos enxergam. A crise não apenas revela a força, mas também mostra que ela sempre esteve ali. E é nesse momento que percebemos que a verdadeira força não está em voltar a ser quem éramos, mas em permitir que algo novo, mais autêntico, surja de dentro de nós. O ponto de virada interior. Há um momento depois do choque e da dor em que algo muda silenciosamente dentro de nós. Não é o mundo que se transforma de repente, nem as circunstâncias que se tornam mais fáceis. É um instante íntimo, quase imperceptível, no qual deixamos de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começamos a perguntar: o que posso fazer a partir daqui? Essa mudança de pergunta marca o verdadeiro ponto de virada interior. Até esse momento, a tendência natural é lutar contra a realidade, como se fosse possível voltar atrás e desfazer a perda. Essa resistência consome energia, alimenta a raiva e prolonga o sofrimento. Mas quando a aceitação surge, não a aceitação passiva, mas a compreensão de que a luta contra o inevitável é inútil, abre-se espaço para uma nova forma de força. É como parar de remar contra a correnteza e aprender a usar a direção do rio a nosso favor. O ponto de virada não é sobre se sentir forte de imediato, mas sobre reconhecer que há uma escolha a ser feita: continuar paralisado pela dor ou usar a dor como impulso para crescer. Essa escolha não exige perfeição, exige apenas uma decisão: dar o primeiro passo, ainda que pequeno, na direção de algo novo. Imagine alguém em um quarto escuro. A princípio, tudo é opressivo, sufocante. Mas há um momento em que, em vez de esperar que a luz entre pela janela, a pessoa se levanta e acende uma vela. A escuridão ainda está lá, mas a chama cria um ponto de clareza. O ponto de virada interior é essa chama. É o instante em que percebemos que, mesmo cercados pela escuridão, podemos gerar uma pequena luz. Curiosamente, esse momento raramente é acompanhado de euforia. Ele costuma vir com um silêncio profundo, como se a mente finalmente parasse de resistir. É nesse silêncio que a coragem começa a germinar. Não é uma coragem barulhenta, é uma firmeza serena, que diz: ainda dói, mas eu vou seguir. Essa virada interna também nos ensina algo essencial. A verdadeira força não é a ausência de fragilidade, mas a capacidade de agir apesar dela. Quando aceitamos que sentir dor faz parte do processo, libertamo-nos da ilusão de que precisamos estar prontos ou perfeitos para seguir adiante. A coragem surge não quando tudo está sob controle, mas quando reconhecemos que podemos caminhar mesmo em terreno incerto. A partir desse ponto, a vida deixa de ser um campo de batalha constante contra as circunstâncias e se torna um processo de reconstrução, um passo de cada vez. Não porque a dor desapareceu, mas porque deixamos de ser definidos por ela. Essa é a transformação silenciosa que marca o início do renascimento. O reconhecimento de que não somos apenas sobreviventes, somos capazes de dar sentido ao que antes parecia apenas perda. O caminho para reivindicar a força. Chegar ao ponto de virada interior é como atravessar uma porta, mas ao atravessá-la, ainda encontramos um terreno incerto. Não basta reconhecer que existe força dentro de nós. É preciso aprendermos a acessá-la e a cultivá-la todos os dias. Esse caminho não é feito de grandes gestos heróicos, mas de escolhas simples, repetidas com constância, mesmo quando parecem pequenas demais para fazer diferença. O primeiro passo para reivindicar essa força é redefinir o que significa progresso. Circunstâncias externas mudam e muitas vezes fogem do nosso controle, mas valores como integridade, compaixão, coragem e perseverança não dependem do que acontece ao redor. Quando agimos a partir deles, encontramos direção mesmo em meio ao caos. Essa é uma das chaves mais poderosas da verdadeira força. Ela nasce de dentro, e não do cenário à nossa volta. Reivindicar a força também exige reescrever a narrativa que contamos a nós mesmos. Em vez de perguntar, por que eu? É preciso perguntar, o que posso aprender e construir a partir disso? Essa mudança de pergunta transforma a dor em propósito.
não apaga o sofrimento, mas lhe dá significado, tornando-o um catalisador para o crescimento. Esse caminho não é linear nem rápido. Haverá dias em que a velha sensação de desamparo voltará a aparecer. Mas é justamente nesses dias que mais precisamos nos lembrar de que força não é a ausência de quedas, e sim a capacidade de levantar-se, mesmo cansados. Cada passo adiante, por menor que pareça, reafirma que não estamos presos ao que nos aconteceu. Estamos escrevendo uma nova história. Por fim, reivindicar a força é um ato de presença. Não é um objetivo distante, mas uma prática diária. Escolher não fugir do que sentimos. Escolher agir apesar do medo. Escolher manter vivo o compromisso de seguir adiante. A cada decisão, consolidamos um tipo de poder que ninguém pode nos tirar, porque não depende de circunstâncias ou de aprovações externas. Esse é o caminho, um processo de reconstrução contínuo, que não se baseia em negar a dor, mas em integrá-la como parte do aprendizado. A força que procurávamos sempre esteve ali. O que muda é a consciência de que podemos acessá-la e usá-la para criar um novo capítulo, mais autêntico e mais alinhado com quem realmente somos. Chamado à ação da alma. Depois de atravessar a dor, reconhecer a descoberta interior e percorrer o caminho para reivindicar a força, chegamos ao ponto em que é preciso transformar essa nova consciência em ação. Não basta compreender que existe poder dentro de nós. É preciso escolher agir de acordo com essa verdade. O chamado à ação da alma é o convite para não deixar que a vida volte a ser conduzida pelo medo, pela inércia ou pelas feridas antigas. Esse chamado não exige gestos grandiosos. Começa de forma íntima e silenciosa. A decisão de não mais viver como vítima das circunstâncias. É a escolha de não esperar que as condições externas mudem para só então começar a reconstruir. É compreender que, por mais incerto que seja o futuro, a força que descobrimos só se torna real quando se transforma em movimento, em atitude. O primeiro passo é sempre o mais difícil, porque a mente ainda tenta nos convencer de que precisamos de garantias antes de agir. Mas a verdade é que a garantia nasce do próprio ato de caminhar. A cada pequena ação, uma conversa sincera, um pedido de ajuda, um novo hábito saudável, uma oração, uma respiração consciente, reafirmamos que somos capazes de participar ativamente da nossa própria reconstrução. O chamado à ação da alma também implica em assumir a responsabilidade de honrar a dor que enfrentamos. Não como fardo, mas como testemunho de que sobrevivemos e que podemos usar o que aprendemos para criar algo melhor. A força não é apenas para resistir, é também para construir. Quero que você considere agora que os momentos mais sombrios da sua vida não foram sinais de fracasso, mas convites silenciosos para despertar. Cada queda carregava uma mensagem. A de que existe uma força esperando para ser chamada à luz. E essa força não é uma ideia distante, é a soma de todas as vezes que você decidiu continuar, mesmo sem saber como. A ação da alma não é um único ato heróico, mas uma série de decisões diárias que constroem, pouco a pouco, uma vida mais fiel ao que você realmente é. É a chama acesa na escuridão que, ao invés de dissipar toda a noite de uma só vez, começa iluminando o espaço à sua volta, até que a luz se torne inevitável. Se essa mensagem tocou você, dê o próximo passo agora. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua jornada. Deixe seu like para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. E compartilhe este vídeo com amigos que precisam de um sinal de esperança. Às vezes, uma simples mensagem enviada na hora certa é a faísca que acende a força adormecida em alguém.